Graças a Deus. Então, irmãos, para você que está entrando aí, estamos iniciando o nosso culto aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, e vamos louvar o Senhor, né? Glória a Deus. 26, o hino 26. Glória a Jesus. Todos louvando o Senhor nessa noite com bastante alegria. Glória a Deus. 26 da harpa cristã. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão e cantando a guarda chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de brilhar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel o verá. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Deus. 511. Vamos adorar o Senhor. Você que está aí também à distância na internet, vamos adorar o Senhor. Glorioso Deus que está no céu, conselheiro é contra o rebelde, se aqui trevas há, me iluminará. Na tribulação e nos crentes firmado estão. Oh, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Vindo a morte da
acharei, paz que satisfaz, pois Jesus me traz o que me é mistério que me possa aqui conter. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para o ser, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Longe do meu lar, sinto eu pesar, mas o bom Jesus dá-me sua luz, e minha alma diz: estás em mim feliz, estou contigo aqui, estarás assim comigo ali. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para o seu, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Peregrino sou, mas em breve estarei, onde ficarei, sempre consagrei, lá hei de gozar seu amor sem par. Grato cantarei aleluias ao grande Rei. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Amém. O hino 2, número 2. Louvemos com bastante vida. Glória a Deus. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, eu lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo bem. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço
Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além. Muitas lutas aqui, lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Esse tão belo é falar dessas grandezas aqui. Será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de aqui. Está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Convidar a irmã Maria Amélia para ela fazer. Vamos convidar a irmã Antônia então. A irmã Antônia chegou na igreja e ela tirou a máscara. Tem que ficar com a máscara na igreja. Não é na rua. O problema é aqui na igreja, não é na rua. Na rua não pega. Pega isso. É que o Júlio vai dar som nele lá. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de São João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos encontraram, amém? Façamos então a leitura da santa e bendita, eterna palavra do Senhor. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará,
e os colhe e lança no fogo e ardem. Se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vos concedo. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesses tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram, nas a mim e a meu Pai. Mas é para mim que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testifica de mim, e vós também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Por essa palavra maravilhosa, né? Mais uma vez, mas pensando, né, nessa palavra. Vocês perceberam que Jesus disse: vós sereis meus amigos quando fizerdes o que eu mando. Então nós não podemos dizer eu sou amigo de Jesus se eu não fizer aquilo que ele manda, né? E aquilo que ele manda está escrito aqui, ó, nessa palavra. Por isso nós temos que prestar muita atenção no que essa palavra diz. Vamos orar mais uma vez. Quem precisa de oração,
Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, por essa oportunidade, Senhor, de vir à tua casa mais uma noite, cultuar o teu nome, te agradecer e tributar a ti toda a honra e toda a glória. Te agradecemos pela vida de cada um que aqui veio, por aqueles que não puderam vir por um motivo justo, Senhor. Colocamos nas tuas mãos também, mais uma vez, os enfermos, aqueles que estão passando por agonia nesse momento, por tristeza, por perdas. Pedimos que o Senhor possa consolar agora, através do teu Espírito Santo, visitar, restabelecer, Senhor, e dissipar todo o mal, porque o Senhor é aquele que tem todo o poder. Continua na direção de todas as coisas. Abençoa aqueles que estão aí pela internet, visualizando esse culto, que o teu nome seja glorificado e que nós possamos sair daqui renovados, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, então, irmãos, por mais uma oportunidade, né, que o Senhor concede para nós estarmos aqui. Muitos lugares não está sendo possível ter culto como nós estamos aqui, viu? Essa semana eu estive conversando com o prefeito e ele nos autorizou a fazer os cultos aqui, mas recomendou várias vezes cuidado com as pessoas de idade, e nós confiamos no Senhor. Ele falou para o Senhor ter responsabilidade lá e pediu para que nós orássemos pela cidade de Colina. Falou: vocês que são os líderes espirituais, ore por nós. Ele falou, porque a coisa está muito grave. Então vamos orar pelas autoridades e vamos fazer aquilo que eles têm recomendado, né? Lá, limpe as mãos ali, higienize as mãos, fiquem de longe. Vamos fazer aquilo que eles estão falando, porque tem lugares aí que não está podendo nem fazer culto. Inclusive eu tenho amigos aí que são pastores que não sabem nem como vão abrir a igreja, porque os próprios crentes da igreja não querem que abra a igreja. Dá para acreditar nisso, irmãos? Pessoas dizendo: não, se o senhor abrir a igreja, nós vamos ficar em casa. Quer dizer, pior ainda, né? Além do problema do vírus, problema das autoridades, ainda os próprios crentes não querem que abra a igreja. Então eu disse para ele falou: o que eu faço, pastor Mauro? Eu falei: abre a igreja e diz para eles, quem quiser vir para a igreja, venha. Quem não quiser, fique em casa. Siga aí a orientação do slogan que está sendo dito aí: fique em casa, né? Nós queremos estar na igreja com todos os cuidados. Pois bem, irmãos, vamos seguir aqui louvando o Senhor nessa noite, adorando o seu nome. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir as mãos de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, eu senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Só ele, irmãos, somente através do toque de Jesus nós podemos ter a convicção da salvação. E o Senhor é aquele que pode nos livrar de todo mal, né? Inclusive desse vírus que está por aí, porque nós sabemos que o Senhor é o dono da vida, né? O Senhor de tudo. Glória a Deus. Hoje nós estávamos vendo uma reportagem de um senhor, irmãos, de uma senhora, né? Com 101 anos. Ela foi livre
da gripe espanhola. E agora ela ficou internada com esse vírus também e saiu do hospital. E ela agradeceu a Deus, né, naquele momento. 101 anos. Quem é o dono da vida, irmãos? Deus. Se uma mulher dessa foi livre da gripe espanhola, que era muito mais letal do que esse vírus agora, né? Matou 50 milhões de pessoas. Agora ela conseguiu sair do hospital com esse vírus também. Só vai morrer a hora que Deus disser que é a hora, né? Ele é o dono da vida, com certeza. Vem, irmã Roberta, também dar uma saudação. Glória a Deus. Dá um bem-vindo para o nosso irmão Paulo. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Está em casa, Paulo. Eu também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Que o Senhor preparou essa oportunidade. Nós aqui estamos nessa noite para adorar o nome do Senhor, para agradecê-lo por tudo quanto Ele tem feito por nós. E também agradecer a nossa vida está na mão dEle e nós somos totalmente dependentes desse Deus. E esse Deus é quem cuida de nós, esse Deus é quem está conosco, o Senhor é quem nos sustenta, né? Então, é um privilégio grande nós podermos estar aqui com as portas abertas novamente. Foram dias difíceis, longe, né, de estar aqui na casa do Senhor, mas Ele preparou essa oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, adorando, exaltando esse Deus e agradecendo a Ele por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Nós sabemos que esse Deus, Ele cuida de nós. Ai de nós se não fosse as mãos do Senhor sobre nós, né? E eu vou ler aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. É um texto bastante conhecido. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Amém, irmãos? Recomendação do apóstolo Paulo. Que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e que possamos estar cingidos os nossos lombos com a verdade, e nós sabemos que a verdade é a palavra do Senhor, e que nós possamos estar com os nossos pés preparados para anunciar um evangelho da paz. E falando em anunciar o evangelho, nos momentos que nós estamos passando, nós não podemos sair para evangelizar,
mas nós podemos evangelizar com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso testemunho aonde nós passamos. Porque às vezes nós não precisamos falar nada, mas nós podemos evangelizar, fazer um grande evangelismo com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com o nosso falar e com o nosso andar. Porque o crente fiel, o crente verdadeiro, ele testifica ao Senhor em um simples fato da sua conduta onde ele estiver. Às vezes nós não precisamos falar nada, mas as pessoas vão ler na nossa vida e vão saber que nós servimos um Deus verdadeiro e estamos evangelizando desta forma. Por isso que nós precisamos estar cingidos nossos lombos com a verdade e calçados nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Precisamos em todo o tempo, em toda hora, nos momentos bons e nos momentos que nós estamos passando agora, um momento de incerteza, mas estarmos firmes, aguardando o arrebatamento do Senhor e fazendo o evangelismo com a nossa vida, sermos testemunhas de Cristo. Nós podemos testificar a Cristo mesmo no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, como nós nos comportamos aí fora. Não precisamos falar muito, porque as pessoas vão ver na nossa vida que nós servimos um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus que conduz a nossa vida. E a partir do momento que nós deixamos Deus conduzir a nossa vida, tudo na nossa vida vai bem. Embora as tempestades que estamos enfrentando, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco no barco e nós vamos atravessar. E nós estamos aguardando o arrebatamento do Senhor. E o que nós estamos passando é um grande alerta do Senhor para a sua amada igreja. Ele está dizendo para nós que possamos estar firmes, preparados. Não é tempo mais de se preparar, precisamos estar preparados, porque nós temos visto um cenário como eu acho que na nossa vida nunca pensávamos em ver. Grandes cidades, metrópoles parada. Nós não vemos ao menos carros ou pessoas trajetando pelas ruas. Estamos vendo tudo parado. E isso é um grande sinal que Jesus está às portas, igreja. Estejamos firmes e constantes e aguardando esse grande evento que nós sabemos que vai impactar este mundo. Se esse vírus tem impactado a sociedade, impactado o mundo, imagine o arrebatamento da igreja. Então continuemos firmes. Não sabemos o que enfrentaremos amanhã, mas nós temos a plena certeza que o Senhor está na nossa frente e o Senhor nos dará a direção sempre. Amém, amada igreja? Amém. Glória a Deus. Os irmãos, imaginem a volta de Jesus, né? Como vai ser os noticiários? Se agora eles já estão pegando esse momento de pandemia aí, e só falam nisso 24 horas, imagine um evento como a volta de Jesus, que é iminente, vai voltar mesmo. E o que a irmã Roberta falou aqui é muito importante, né? Tem uma frase que diz assim: pregue o evangelho, se for preciso fale alguma coisa. Significa que eu prego com a minha vida, né? A minha conduta e o meu testemunho. Infelizmente muitos crentes, muitas pessoas que são crentes, membros da igreja, né? Dão escândalos por aí, frequentam a igreja, dá um mau testemunho, e isso daí vai escandalizando a obra de Deus. Isso é muito sério, né? Temos que pensar muito nisso. Irmãos, vamos orar mais uma vez. A igreja, coloque-se de pé, por gentileza. Nós vamos cantar mais um corinho aqui e vamos contribuir para a manutenção da obra de Deus. Os dízimos e as ofertas, né? Para a manutenção da obra de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento, quando a tua igreja agora vai contribuir para a manutenção da tua obra. Que o Senhor possa dar o necessário, Senhor. Aquilo que é preciso para a manutenção da tua obra. Que o Senhor continue abençoando os dizimistas, os ofertantes, aqueles também que não têm como contribuir. Que o Senhor prepare para que eles possam fazê-lo. Prepare o pão de cada dia para aqueles que estão desempregados agora, nesse momento de crise.
Senhor é o Deus da provisão, Senhor. A tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Prepara, Senhor, que o Senhor possa abrir portas, possa cuidar dos órfãos, das viúvas, daqueles que não têm o seu sustento. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa preparar. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Não tem coisa melhor, irmão, do que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 3. Glória a Deus. Você que está aí na internet também, se tem um exemplar da Bíblia, acompanhe comigo a leitura no capítulo 3 do Evangelho que escreveu o evangelista Lucas. A partir do versículo 1, diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Essa tradução minha aqui é um pouco diferente. Diz assim: ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes sendo o tetrarca da Galileia, e seu irmão tetrarca da Itureia e da região de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: a voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos, todo o vale se encherá, e todo monte e colina serão reduzidos, o que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então ele dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento,
e não comeceis a dizer dentro de vós mesmos: nós temos Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, portanto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Podemos dizer amém? Amém. Graças a Deus por essa palavra, irmãos, que nós acabamos de ler. Palavra bem conhecida, né? Daqueles que leem a Bíblia. E escrita pelo evangelista Lucas. Eu já ensinei aqui os irmãos, mas é sempre bom repetir, que esse escritor chamado Lucas, ele não era judeu, ele era grego, né? Era o servo, o moço do apóstolo Paulo. Os irmãos sabiam que Lucas, irmãos, é o maior escritor do Novo Testamento? Sabia, irmã Helene? Ele é o maior escritor do Novo Testamento. Você pode dizer assim, espera aí, mas o maior escritor não é o apóstolo Paulo, que tem 13 cartas ao todo? Mas quando você vai comparar a quantidade escriturística do apóstolo Paulo com aquilo que escreveu Lucas, porque ele chama esse evangelho aqui de primeiro tratado, e quando a gente vai ler o livro dos Atos dos Apóstolos, que é também escrito por ele chama de segundo tratado. Então, quando a gente compara a quantidade escriturística, a gente percebe que Paulo, embora muito mais um teólogo muito mais erudito, mas também a teologia lucana, né, que é chamada lucana, que vem de Lucas, também é uma teologia muito boa. Ele também era um erudito nas escrituras, e ele tem muita coisa para nos ensinar. E os irmãos devem ter percebido a leitura que nós fizemos, que ele cita aqui nome de autoridades, de sumos sacerdotes da época. Por que ele está fazendo isso? Eu já ensinei os irmãos aqui também, que ele está dando historicidade, né, veracidade, ao citar Tibério, que é o imperador da época, né? Nós sabemos que Jesus, ele nasce durante o período de que Tibério era o imperador, e depois ele morre quando Augusto era o imperador. Então, irmãos, o que está escrito aqui é uma narrativa histórica, embora seja um evangelho, mas é uma história que pode ser confirmada com os nomes daqueles que eram autoridades da época, locais que eles citam aqui, né? Cidades e assim por diante. Mas, irmãos, nessa noite eu vou ser sucinto. Eu não quero falar com os irmãos aqui sobre a vida de Lucas, talvez uma outra oportunidade. O que eu quero falar com os irmãos, mediante a leitura que nós fizemos, eu quero enfatizar, dar mais ênfase ao versículo 7, que diz que João Batista, né, as multidões vinham até ele para ser batizadas, e ele dizia para eles uma mensagem que, se fosse hoje, talvez ele seria preso. Quando ele dizia assim, raça de víboras, os irmãos já sabem o que é uma víbora, né? Quem vos induziu fugir da ira vindoura? Essa palavra ira vindoura, ela é muito emblemática, porque essa palavra, ela é profunda. Ela está falando exatamente do juízo que Deus trará sobre a humanidade por ocasião do epílogo final, do ápice da história da humanidade, quando ele julgará a todos, né? Então, o que eu quero falar com os irmãos nessa noite aqui é sobre a pregação politicamente incorreta. Vou repetir. O que significa uma pregação do evangelho que ela é politicamente incorreta? Ora, eu fiquei pensando, analisando a atual crise que nós estamos passando aí, e essa crise, ela não está sendo vivenciada só no âmbito da saúde, principalmente no âmbito da saúde, mas ela também está ela está trazendo muitos problemas também em vários âmbitos, na política, né? Na economia e assim por diante. E sobretudo, irmãos, pelo fato do comportamento que nós temos visto, estava até conversando com o Paulo esses dias, do
como o vírus faz, eu acho que são piores do que o vírus. Porque o vírus, irmãos, os micro-organismos, eles se aproveitam da baixa imunidade, principalmente esses que estão morrendo, são pessoas idosas, pessoas que têm comorbidades, né, que é uma linguagem, ação de pessoas que têm doenças pré-existentes. Então os micro-organismos se aproveitam de pessoas que têm imunidade baixa, que têm comorbidades, para eles poderem se instalar. Eles se aproveitam de receptores que o ser humano tem, e assim eles vão destruindo as células e levam a pessoa a óbito. Esses políticos que são mau caráter, eles estão se aproveitando também desse momento que nós estamos vivendo para criar como se fosse uma espécie de uma conspiração para derrubar o presidente da República. Isso está mais do que claro, irmãos. Pastor Mauro, o que tem a ver isso com a pregação que o senhor vai fazer? O que tem a ver, irmãos, é o comportamento que nós estamos vendo da grande mídia, do Senado, né, da Câmara dos Deputados, até do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição brasileira. Mas eles estão também eles estão se aproveitando desse momento também para poder aprovar algumas coisas lá, chancelar algumas coisas, né, para ir na contramão daquilo que o presidente da República fala. E eu sou apolítico. Eu não estou aqui para defender o presidente, porque também não tenho procuração dele para fazer isso. Entretanto, nós como cristãos devemos orar pelas autoridades. E o que eu quero mostrar para os irmãos aqui é que nós estamos vivendo um momento, irmãos, que se João Batista fosse pregar hoje, a mensagem de João Batista não era simpática, nem palatável, né? Era uma mensagem dura, que também era muito criticada pelos fariseus e os saduceus, que eram religiosos da época, porque eles achavam que a mensagem desse pregador, ela vinha e era verdade, ela vinha na contramão do que eles ensinavam. E se nós pregarmos algo parecido com o que João Batista pregava, né, nós estaríamos indo, e eu estou fazendo isso aqui hoje, não com a mesma intensidade de João Batista, mas um pouco mais suave, mas não deixando também de enfatizar algumas coisas. João Batista, irmãos, ele seria considerado hoje alguém que vinha na contramão da ditadura do politicamente correto. Eu vou ler um trecho aqui que eu copiei de um livro, que é uma fala de um filósofo ateu. Que é isso, pastor Mauro? É um filósofo ateu. Ele é o Pondé, né? De vez em quando ele até comenta aí nos jornais. Olha o que ele fala olha a definição que ele dá sobre o politicamente correto. Olha o que ele fala que é o politicamente correto, ó. O politicamente correto, segundo Pondé, que é um filósofo, é a tentativa de reformar o pensamento, tornando algumas coisas indizíveis, quer dizer, não pode dizer, também é obscena, para não dizer intimidadora, demonstração de virtude concebida como adesão pública às visões corretas, isso é, progressivas, por meio de um vocabulário purificado e de sentimentos, ou não usar tal vocabulário e colocar-se fora do grupo de homens civilizados, ou deveria eu dizer pessoas. Quem está dizendo isso aqui é o Luiz Pondé, né? Que é um filósofo ateu. Olha o que esse homem está dizendo, irmãos. Ele está falando algo aqui que muitos crentes não têm coragem de falar. Ele está dizendo o seguinte, trocando em miúdos, e para você ser aceito por essa sociedade hoje, pós-moderna e caída, você não pode falar certas coisas, e você tem que demonstrar um sentimento de amor sempre, né? Um sentimento que é propagado aí, que aí você é considerado como homem civilizado, que respeita as minorias, e que também respeita a pluralidade. É mais ou menos isso que esse homem aqui está dizendo. Vamos voltar para a Bíblia, né? Então, irmãos, vou explicar para vocês por que João Batista hoje seria considerado um pregador politicamente incorreto. Essa ditadura do politicamente correto, né?
ela é uma marca da sociedade agora atual, pós-moderna. Porque o que a gente tem visto aí, se alguém tenta falar alguma coisa nas mídias sociais ou na grande mídia aí, na TV, logo ele já é rechaçado, já é chamado de homofóbico, já é chamado de xenofóbico, né? Você sabia que o ministro da Educação está sendo processado no Supremo Tribunal Federal porque ele só teve a hombridade e a coragem de dizer que esse vírus que nós estamos vivendo veio da China? Sabia que ele está sendo processado, Paulo, por causa disso? Porque ele disse que o vírus vem da China. Há poucos dias atrás, o presidente dos Estados Unidos da América, sendo entrevistado numa coletiva, ele falou: o vírus da China, o vírus chinês. Os repórteres na hora já disseram: o senhor é racista? E ele perguntou para o repórter: mas de onde veio esse vírus? Da sua casa? Não foi da China? Não pode falar, irmãos. Isso é a ditadura do politicamente correto, né? A sociedade pós-cristã. E essa ditadura, ela é injusta. Eu vou dizer para os irmãos por quê. Porque essa ditadura não atende todos os grupos sociais. Ela só atende, né, quem obedece essa agenda progressista, politicamente correto, né? E ela é totalmente contra a visão judaico-cristã, que é o que nós professamos. Ela é contra a família tradicional, ela é contra o conservadorismo, ela é contra a ortodoxia. Isso tem sido propagado na mídia, principalmente esses dias, de uma forma que chega a dar náusea. Chega a dar náusea. Quando você percebe que é tendencioso o que eles estão falando, você percebe que eles estão fazendo um jogo muito bem orquestrado, né? E eles não estão preocupados com vidas, coisa nenhuma. Eles não estão preocupados com a vida das pessoas, dizendo: temos que preservar vidas, fique em casa. Isso é um jargão, isso daí é tendencioso. O que eles querem fazer é colocar o caos na população. Tanto é que eles não notificam, não dão notícia das pessoas que estão sendo curadas desse vírus. Milhares e milhares de pessoas já foram curadas no mundo, mas eles não dão os números. Eles só dão o número de pessoas que estão morrendo, porque eles querem tacar o terror na população. Eles querem deixar as pessoas com medo, para eles poderem manipular as pessoas. O número de mortes aqui no Brasil, você pode pensar, é muito alto, né? Parece que hoje já chegou a quase 3 mil, né? Mas quando começar a fazer testes, mesmo na população em massa, você vai ver que a proporção de mortos é muito pequena pelo número de pessoas que está contaminada. Porque já tem, segundo os especialistas, já tem no Brasil aproximadamente 300 mil pessoas contaminadas. Eles não tem como fazer teste em todo mundo. Se for 300 mil pessoas contaminadas, está dando 1, pouca de morbidade, de mortalidade. Mas segundo o que eles estão passando nos números, está dando 6% de mortalidade. Então, irmãos, vamos ficar atentos. Nós somos crentes, mas não somos alienados. Nós precisamos ser inteligentes. A Bíblia Sagrada é um livro erudito, nos ensina. O Senhor nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos dirige. O Espírito Santo, a Bíblia diz em 1 João 2,27, que vós sabeis tudo, vós tenha a unção dos santos, e não precisai que ninguém vos ensine nada, porque o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos dá a direção, ele nos dá a luz. Você que está aí na internet, seja dirigido pelo Espírito Santo, e não pela falsa mídia, a mídia pseudos repórteres que estão aí para derrubar o governo. Seguindo aqui, vocês já perceberam uma coisa? Percebam que quando acontece, por exemplo, um ataque terrorista, mata muitas pessoas pelo mundo afora aí, e que é perpetrado por radicais do islamismo, do Islã, a primeira coisa que a mídia fala é o seguinte: cuidado para não serem islamofóbicos. Quer dizer, ao invés deles dizer: coitada da família que perdeu tanta gente, foi uma tragédia, eles já dizem assim: cuidado para não ser islamofóbico. Quer dizer, eles estão mais preocupados
em proteger os terroristas, para ser politicamente correto, do que ter pena da família que perdeu os entes queridos. Pode perceber o que eu estou falando, irmãos? Então, irmãos, se um pensador cristão, ele disser o seguinte assim, ó, se ele utilizar a palavra homossexualismo, na hora ele já é corrigido, e ele tem que corrigir e dizer assim, homossexualidade, na hora, porque senão ele é taxado de homofóbico. Preste atenção no que eu estou falando, né? Qualquer coisinha, se alguém disser assim, ó, pregar como eu estou pregando aqui agora, que o homossexualismo é uma prática pecaminosa, à luz das escrituras, já é taxado de homofóbico. Homofobia é uma doença, e quem é homofóbico, ele tem vontade de matar o homossexual. Nós não temos essa vontade, nós oramos por eles, nós queremos que Jesus salve eles, liberte eles, mas nós somos contra o comportamento deles, porque é antibíblico, é pecado. Então, irmãos, a pregação bíblica ortodoxa, ela não é politicamente correta, ela é politicamente incorreta. O que há mesmo hoje é uma tentativa de amordaçar, né? Colocar uma mordaça naquilo que é contraditório. Nós não podemos falar. Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Qual é o problema de alguém dizer assim, eu não gosto dos evangélicos, eu não gosto da liturgia dos cultos evangélicos, eu não gosto das músicas que os evangélicos cantam, eu não gosto do comportamento dos pastores? Qual é o problema? As pessoas têm o direito de falar. Isso também é constitucional, é o artigo 5º da Constituição. A pessoa pode emitir opinião. Se uma pessoa disser, eu não gosto do jeito que aquele pastor prega, qual é o problema dele falar isso? Nós vamos dizer que eles que é cristãofobia? É claro que não, irmãos. Então, dentro desse contexto aqui, irmãos, tudo que você fala hoje é discurso de ódio, pode perceber. Inclusive até o governador de São Paulo agora, ele está usando uma fala, não atendam ao discurso de ódio, do gabinete de ódio. Ele está falando isso daí, né? Porque ele está se referindo ao presidente da República. Agora, irmãos, observe o que nós estamos vendo do nosso país aqui. Ainda nós podemos dar graças a Deus que nós estamos podendo fazer culto aqui, porque há lugares aí que eles não estão deixando fazer. Isso são prenúncios da volta de Jesus, são prenúncios de como as autoridades, na época da grande tribulação, vão controlar, vão monitorar as pessoas. Estão monitorando as pessoas por celular. Isso é sinal da volta de Jesus. É quase tangível que Jesus está se aproximando. Como está a nossa vida aqui nessa noite? Você está preparado se Ele voltar agora? Como está a vida desses crentes que estão torcendo para a igreja não abrir? Já pensaram? A igreja é um lugar de refúgio. A igreja é um lugar que você pode receber uma oração, uma palavra de orientação, buscar a Deus, ouvir a palavra do Senhor. E as pessoas não querem que a igreja abra. Bom, no mundo politicamente correto, que é o caso que João Batista não era, o cristão, irmãos, ele deve tolerar até as heresias, sabia? Porque para demonstrar amor ao próximo, eles dizem, você tem que amar o seu próximo. É claro que nós sabemos disso. Isso daí é mandamento. Amar o próximo é mandamento. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos disso. Mas em nome do amor, nós não podemos aceitar tudo, em detrimento dos princípios. Porque mais uma vez, eu vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes. Deus é amor, nós sabemos disso, mas o amor não é Deus, né? Então nós temos que tolerar as heresias. Você sabia, irmãos, que o presidente Obama dos Estados Unidos, você sabia que ele não falava no final do ano, que é costume dos presidentes da república dizer Feliz Natal no final do ano? Você sabia que ele não falava isso? Ele utilizava uma expressão, Happy Holiday, que significa o seguinte, como nós falamos aqui, boas festas, para não falar Feliz Natal, porque ele não queria atingir os ateus daquela nação. Primeira coisa que o Donald Trump, em 2016, quando ele foi eleito, ele disse o seguinte, nós voltaremos na América a dizer Feliz Natal. Isso daí causou um impacto.
vocês não têm ideia, viu? O presidente está falando Feliz Natal, e as outras religiões? Acontece que a América do Norte é uma nação majoritariamente cristã. A América do Norte não tem lá na sua Constituição como nós temos aqui não, que é país laico, né? Embora o nosso país não seja laicista, nós não somos um país predominantemente ateu, nós somos um país predominantemente cristão, mas na América do Norte não tem na Constituição que é laico não, tanto que nos tribunais, quando uma pessoa vai jurar, vai testemunhar, ele tem que colocar a mão sobre a Bíblia e jurar, fazer juramento. Agora, por que não pode se falar Feliz Natal? Para ser politicamente correto? Boas festas, é isso que o Obama falava. Por isso que o Obama teve uma proporção de aprovação muito alta, né? Enquanto que o Donald Trump, a porcentagem de aprovação dele é baixa, porque ele não é politicamente correto, como o presidente nosso, né? O presidente Bolsonaro, que então ele não é politicamente correto. E nós precisamos orar, irmãos, para Deus guardar aquele homem, porque foi Deus que colocou aquele homem lá. Isso quem está falando aqui é uma pessoa que é apolítico, apartidário, mas nós sabemos disso. Deus colocou aquele homem lá, e nós precisamos orar para Deus guardar ele, porque há um trabalhar que transcende esse mundo aqui para derrubar aquele homem. O diabo está trabalhando para isso. Existem forças poderosas aqui, interesses muito grandes que estão trabalhando para tentar derrubar aquele homem, porque ele não é politicamente correto. E a mensagem do Evangelho não pode ser também. Nós temos que pregar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Olha aqui, nós temos percebido que o Vaticano hoje também, que é uma instituição que tem muita força, esse Papa que está aí, ele também é politicamente correto, sabia? Ele fala muito de ecumenismo, né? Inclusive já chegou até lavar os pés de um líder de uma outra religião, né? De uma seita, para demonstrar amor, para demonstrar humildade. E nós sabemos que na prática não é nada disso. É um sistema de ecumenismo que está sendo trabalhado para a chegada do anticristo, né? E assim por diante. Agora eu fiquei pensando, irmãos, que não são só os formadores de opinião, o Papa, os políticos, que estão sendo politicamente corretos. Agora chega onde eu quero aqui. Voltando para o texto que nós lemos, em Lucas capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó: então ele dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: ó geração de víboras, quem vos induziu ou vos advertiu para fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer dentro de vós mesmos: nós temos Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Sabe as pedras que ele está falando? As pessoas que não criam no Evangelho, que não eram religiosos. As pedras são essas pessoas. Se aqueles que dizem ser crentes, se aqueles que carregam uma carteirinha de membro de uma igreja, aqueles que dizem professar o nome do Senhor, não estão vivenciando o Evangelho como ele ensina, não estão professando o Evangelho como deve, estão sendo politicamente corretos para agradar, Deus há de levantar pessoas aí fora para serem servos de Deus fiel, para serem pregadores do Evangelho e para falarem aquilo que a palavra de Deus propõe para ser dito. Glória a Deus. Irmãos, não são só os pensadores e nem só o Papa e esses que eu citei. Por incrível que pareça, há uma gama de pastores hoje, né, que estão sendo líderes evangélicos, que estão sendo politicamente corretos, que demonstram uma tolerância, né? Uma tolerância grande. Não tem coragem de asseverar que Jesus Cristo é a única porta de salvação, a única, não há outra, né? Eles agem como os doutores e os fariseus dos dias de Jesus agiam. Eles não criam em Jesus. Vamos ler um texto, vamos projetar ele aqui. João 5, 39 e 40, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 5, 39 e 40. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar aqui.
Glória a Deus. Jesus está falando aqui para os religiosos da época, para os fariseus, examinais as escrituras. Ele está dizendo, vocês são peritos, porque vocês não só lêem as escrituras, vocês examinam, porque julgai nelas ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Perceberam? Eles criam na palavra, examinavam a escritura, eles eram os entendidos das escrituras, os intérpretes da lei, mas eles não queriam vir após de Jesus, porque eles não queriam admitir que Jesus era o Messias, e muitos deles tinham plena consciência de que Jesus era o Messias, mas eles não iam até ele, porque eles não queriam renunciar aos status, eles não queriam perder o monopólio. Então Jesus disse isso para eles. Muitos de hoje sabem, muitos pastores são teólogos, eles têm a escritura na mão, e eles sabem o que deve ser pregado, eles sabem muito bem que a escritura está revelando, eles sabem aquilo que deve ser falado, mas eles não falam, porque eles não querem sair da vala comum, eles preferem ficar no politicamente correto, porque não querem perder o status, não querem. Essa semana mesmo eu estava ouvindo a entrevista na Globo News, de um pastor de uma mega igreja americana, uma mega igreja, no Tennessee, e ele dizia o seguinte, que o governo Trump é doido, de querer abrir a América, tem que fechar, tem que deixar as igrejas fechadas, né? E foi falando várias coisas contra o governo, e eu fiquei percebendo, esse cidadão aí, ele é politicamente correto, mas o governo ele ataca. Mas por quê? Ele quer ir no caminho da multidão. Não é discípulo de Jesus. Ele apenas quer ir no caminho da multidão. Aquilo que a multidão diz serve para ele. Ainda que ele saiba e ele entenda que ele está falando algo que não é verdade. Mas ele prefere assim. Irmãos, isso não pode, nós não podemos nos contrair esse vírus. Isso é sério. Se você é um crente, se você foi chamado por Deus, se você se sente do reino de Deus, você prestou atenção no que a irmã Antônia leu aqui no começo? A senhora prestou atenção, irmã Antônia, no que a senhora leu aqui? Diz assim, vós sereis chamados meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então não adianta carregar a Bíblia, não adianta dizer que é servo de Deus, não adianta orar, se eu não praticar o que está nas escrituras, eu sou apenas um religioso. Eu tenho que praticar o que está escrito aqui. Observe, estou indo para o fim. Então, irmãos, esses religiosos, eles agem com essa tolerância progressista, ecumênica. Eles agem assim, é mais fácil. Não seria muito mais fácil para mim aqui, irmãos? Eu já falei isso para vocês aqui em Colina, a gente fazer aqui uma grande abertura, ao invés de colocar ali Assembleia de Deus Ministério Apologético, colocar ali Assembleia de Deus do politicamente correto. O que vocês acham? Eu tenho certeza que essa igreja não caberia, precisaria da gente alugar um outro lugar, comprar um lugar grande, campanhas e campanhas aqui, colocar aqui um lugar atrativo. Mas, irmãos, não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina arrependimento, renúncia. Esse momento que nós estamos vivendo agora é uma admoestação. Esse momento que nós estamos vivendo é um sinal que Deus está dando para nós, para a sua igreja. Despertai, estai atento, vigilantes. Só falta Deus descer aqui e dizer, olha, eu estou voltando, se prepara, eu vou vir tal hora, porque olha o sinal que nós estamos vendo no mundo. O mundo está em colapso. Um pequeno organismo, um micro-organismo parou o mundo, irmãos. É um sinal. Jesus está voltando. É a volta dele, irmãos. Esteja preparado, esteja atento, esteja em oração, esteja vigilante, esteja sintonizado com ele,
Ore quando você for deitar hoje e diga para Ele: Senhor, me toma nos teus braços, me protege, não deixa eu perder o encontro com o Senhor. Se o Senhor voltar hoje, que eu possa subir no arrebatamento da tua igreja, e se eu for levado por esse vírus, não deixa eu perder minha salvação, me guarda, me protege, me acalenta nos teus braços, porque Ele está mostrando para nós: o fim está chegando, o fim está próximo, eu estou voltando. Verdade é essa, irmãos. Se você não está preparado, te prepara. Viu? Os irmãos estão lembrados no culto da virada do ano aqui, o que eu falei? Lembram? Que eu disse assim: irmãos, está virando o ano agora. Vocês vão lembrar agora. O que nós não sabemos, o que nos espera nesse ano de 2020. Estejam vigilantes e preparados. Eu falei aqui, na virada do ano. Olha o que está acontecendo, irmãos. Vocês imaginavam que as igrejas iam estar fechadas? Que o comércio... Hoje estava passando uma imagem da cidade de Madrid, eu fiquei até assustado. Irmãos, parecia... Sabe aquele filme de zumbi? Que não tem ninguém na rua. Os prédios de Madrid, todos fechados. Uma imagem aérea assim, eu fiquei até assustado. Parecia, sabe o que? Que Jesus tinha voltado e eu tinha ficado aqui. Isso é sério, irmãos. Passou depois Istambul, uma cidade maior que São Paulo, 16 milhões de habitantes. Parecia uma cidade fantasma. Jesus está voltando. Glória a Deus. Vamos ler um texto para nós ir para o fim. Mateus 4, 17. Esses pastores politicamente corretos, eles não têm coragem de falar isso daqui, Olha o que a Bíblia diz. Mateus 4, 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mais um texto. Mateus 7, 13 e 14. Olha aí, para nós terminar. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 7, 13 e 14. Que essa palavra possa achar guarida no nosso coração. Glória a Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Esses pregadores politicamente corretos jamais vão falar isso, porque eles pregam um falso amor, um amor que não corrige, um amor que não adverte. Então, irmãos, que nós possamos refletir nessa palavra, não negociar os princípios, da palavra de Deus, para que nós não entramos num estado chamado anomia. O irmão sabe o que é anomia? Eu já expliquei aqui. A palavra anomia é uma palavra grega que se traduz por iniquidade, falta de lei, Quando nós vivemos dissolutamente, sem lei, sem alguma coisa que venha nos reger, sem alguma coisa que nos dirija, estado de anarquia. Que a palavra de Deus seja a nossa diretriz, que a palavra de Deus seja o nosso farol, o nosso norte, e que nós possamos sempre pregar a palavra e falar a palavra como ela é. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarda essa palavra, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos por esse momento, pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra ache guarida em nossos corações e que nós possamos praticá-la. Abençoa aqueles que estão aí nas redes sociais, cada irmão que veio aqui ouvir a tua palavra, Senhor, nos guarda, nos sustenta, dá-nos uma noite tranquila, guarda a família, as famílias de cada um de nós, livra-nos de todo perigo e de todo mal, Senhor, nos prepara para estar mais próximo do Senhor cada vez mais. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.